Tem coisa pior do que você não conseguir dar manutenção em um equipamento? Sabe, aquela situação de você ter que resolver um problema, na hora em que você vai resolver o problema, você olha para aquilo e você descobre que, na maioria das vezes, você mais troca peça do que resolve o problema de fato? Cara, é assim, é difícil assumir isso, mas só que muitas vezes a gente vê profissionais aí, seja CLT, seja os eletricistas independentes, aqueles que prestam serviços, e aí a gente observa o seguinte: quando eu vou dar manutenção, eu me deparo com uma situação onde eu preciso chamar outro profissional para resolver por mim. E tá tudo bem, eu não quero trabalhar, não quero ser aqui desumilde, né? Eu não quero trabalhar essa questão da arrogância, não é isso. Mas é ruim demais você ter que contar com outra pessoa para resolver o problema, porque nesse momento, dependendo do ambiente que você está, você acaba sendo visto ali como um profissional não capaz, como um eletricista amador. E aí é necessário que você consiga, na verdade, entender alguns conceitos importantes. Por exemplo, quando eu vou realizar uma intervenção em uma máquina, eu preciso entender os fundamentos do funcionamento daquela máquina. E quando eu falo da máquina, de longe, você não precisa dominar tudo na máquina, mas você precisa olhar para o defeito que está acontecendo e entender os conceitos a respeito daquele defeito. Você tem que entender, por exemplo, você tem que dominar ali como que funciona, quais são os conceitos por trás do funcionamento, como que eu devo fazer uma análise, como que eu devo dar uma manutenção, como que eu devo, por exemplo, depender não só da substituição de peças, mas depender do que eu aprendi a respeito daquele funcionamento, para que na hora em que eu vou resolver, eu saiba resolver. E também, para que na hora que eu for condenar um dispositivo, eu possa condenar com consciência. Por exemplo, né, o Enoch, ele mandou uma mensagem pra gente no Instagram, é Enoch Marques o nome dele, né? E ele falou o seguinte: Everton, como é que eu faço para medir uma ponte retificadora de tensão que é usada, na verdade, para realizar a frenagem de um motor elétrico trifásico? Como que eu faço a medição de maneira adequada para entender se ela está boa ou ruim? Posso ou não condenar ela? E aí, a primeira reação que nós temos na hora que nós pegamos um dispositivo, queremos medir e vemos 4 terminais, é sair medindo para ver continuidade, sei lá, alguma coisa do gênero. Mas aí, deu continuidade, tá bom ou tá ruim? Só para você entender, por que é importante saber dos conceitos? Olha só, se eu pegar aqui e entender que uma ponte, ela é formada, deixa eu afastar minha cadeira aqui, ó. Uma ponte é formada por diodos, correto? Então olha só, né? Eu tenho aqui um símbolo de diodo. E eu e você sabemos que um diodo, ele tem aqui um lado positivo e o negativo, e quando eu faço uma alimentação, né, de maneira a garantir que eu alimentei o positivo no positivo, o negativo no negativo, eu consigo identificar ali o seguinte: ele conduz corrente quando eu faço essa polarização, tudo bem? Ah, mas se eu pegar o mesmo diodo e eu fazer aqui, sabendo que é o positivo e o negativo, nessa ordem aqui, né? Se eu fazer em caneta azul só para a gente mudar ali essa estrutura. Se eu colocar aqui o positivo e aqui o negativo, ele vai trabalhar como um contato aberto. Ele não conduz corrente nessa situação. Tá, entendi essa parte, mas vamos lá. Agora, vamos entender o seguinte: como é que funciona o meu multímetro? Porque é o multímetro que nós vamos utilizar para fazer essa medição. Everton, no meu multímetro não tem o símbolozinho lá de diodo. Não precisa ter, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. O multímetro, ele tem, na verdade, os principais terminais dele aqui, que é o comum, né? O comum, que nada mais é do que o negativo. E o vermelho ali, que no caso vai ser a tensão, ele é o positivo, tá? Então o preto é o negativo e o vermelho é o positivo. Quando eu pego
e faço a medição utilizando as pontas de prova positiva e negativa, o que eu estou fazendo na verdade é estou injetando um nível de tensão. Eu vou colocar aqui assim, aproximadamente 9 volts através das pontas de prova dele. Porque 9 volts na verdade é o que? É a bateria interna do multímetro, tudo bem? Bom, sabendo disso, vamos entender agora a respeito da ponte retificadora. Eu vou até mudar minha página aqui agora. Minha página, né? Minha página do Flipchart. Olha só, a ponte retificadora nada mais é do que o seguinte contexto. Ó, eu tenho aqui uma série de diodos, né, associados mais ou menos assim. Ó. Não vai ficar tão bonitinho não, mas olha só, eu tenho aqui o positivo da minha fonte, ok? Eu tenho aqui, nessa parte inferior, aqui assim, ó, eu tenho essa relação aqui assim. Deixa eu pegar aqui. E aqui eu tenho o negativo da minha fonte. Vamos fazer de azul aqui, ó. O negativo da minha fonte, o positivo da minha fonte. E aqui do lado, obviamente, eu tenho a tensão em corrente alternada, né? CA, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui na outra parte também. Também aqui assim, corrente alternada. Logo, eu alimento aqui com corrente alternada e o resultado é que vai sair aqui corrente contínua. Não é bem corrente contínua, é pulsante, mas não vou entrar nesse nível de detalhes não, tá? O que eu quero que você entenda é, imagina que eu vou pegar aqui assim, ó, o meu multímetro e vou fazer o seguinte, vou pegar e vou conectar aqui a ponta de prova vermelha, vou fazer o contrário até para ficar mais fácil o desenho, ó. O preto aqui assim. Vou colocar o preto aqui, a ponta de prova, e vou colocar a ponta de prova vermelha aqui. Concorda que eu polarizei com o meu multímetro no terminal vermelho, no positivo do diodo, e com o preto no negativo do meu diodo? Então eu vou medir uma continuidade. Nessa condição, o meu diodo permite uma condução. Se eu pegar e me colocar aqui, ó, resistência ôhmica, né, e fizer essa medição, ele vai me acusar um nível de resistência elétrica em quilo-ohms, algo parecido com isso, que é a condução do diodo. Da mesma maneira, se eu vier aqui, claro, o mesmo que eu fiz aqui para essa etapa, se eu fizer aqui tem que dar a mesma coisa, ou seja, corrente alternada para o positivo, medindo com a ponta de prova positiva do multímetro na corrente alternada e a negativa do multímetro no mais, eu tenho que medir continuidade. Se eu inverter, não vai dar continuidade nenhuma. Aqui embaixo muda o jogo um pouco, né? Se eu pegar aqui o meu multímetro, novamente aqui, em escala de ohms, né? Ou seja, resistência ôhmica. Eu pego aqui, ó, a ponta de prova, vamos pegar aqui a ponta de prova vermelha, né? E a preta, vou até fazer assim, ó. Se eu pegar aqui a ponta de prova preta, né, que é negativo, e colocar nessa etapa, ou seja, na corrente alternada, e pegar aqui vermelho, né, e colocar aqui no meu diodo, eu vou medir uma continuidade, se eu inverter não. Vamos ver isso na prática rapidinho, só para você entender o que eu estou dizendo? Olha só, vou fazer isso aqui de maneira rápida e simples aqui, ó, né? Eu tenho o meu multímetro, tá, o meu multímetro, e aí eu vou fazer a seguinte medição. Eu vou pegar aqui, vou fazer um exemplo só com o positivo e o alternado, né? Então, ó, como eu disse para vocês, se eu pegar a ponta de prova vermelha no AC, né? E a ponta de prova preta no positivo, ele vai medir para mim aqui, ó, um valor de resistência, 3 mega-ohms, conduziu, né? Se eu inverter essas pontas, ou seja, o preto no AC e o vermelho no positivo, ele fica aberto, é como se tivesse um contato aberto. Tudo bem? Cuidado para não colocar o dedão aqui assim, ó, porque é capaz do multímetro medir alguma coisa. Tá vendo só no meu multímetro? Olha só o multímetro, ó. Tá medindo, né? Mas ele tá medindo a resistência do meu corpo, tá? Então eu tiro aqui, pronto. Agora sim, ó. Tô apenas segurando aqui nesse terminal aqui, tá? Bom, o que é que tem que acontecer? Quando eu faço essa medição, não pode dar curto-circuito. E quando eu faço essa medição aqui, não pode dar condução de corrente, né? Aqui tudo bem, positivo no AC e deu uma continuidade. Eu já sei, por exemplo, que esse aqui é o meu positivo e está ok.
No lado negativo, ou seja, na parte negativa aqui, ó, esse aqui é o meu negativo. O meu negativo eu tenho que colocar então ali, assim, ó, o positivo no negativo, que é o que a gente falou, né, o positivo do multímetro no negativo. E, deixa eu só segurar aqui para ficar fácil de vocês observarem. Aqui, ó. E a minha ponta de prova preta no AC, eu tenho uma medição de resistência aqui, ó. Tudo bem? Olha lá. Então eu consigo fazer a medição. Se tivesse dado curto-circuito, ou seja, uma condução, ele estaria em curto o meu diodo. Se eu inverter essas terminais, ele tem que dar aberto, ou seja, tem que ficar infinito ali, ó. Olha lá, infinito, nada de condução. Tudo bem? Então eu verifico assim a integridade dos meus diodos. Eu poderia também fazer esse alternado aqui com o positivo e esse alternado aqui com esse negativo. Teria que dar as mesmas situações. O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, ó. Você precisa entender alguns conceitos importantes a respeito dos dispositivos que você interage. Então, por exemplo, olhando para a ponte retificadora, eu tenho uma ponte retificadora aqui, né? E eu entendo essa estrutura, por mais que tenha ficado feio isso aqui que eu desenhei, mas eu entendo a estrutura, eu entendo o funcionamento e sei fazer a medição da forma adequada. Por que a gente pega no nosso curso de máquinas e comandos elétricos, por exemplo, e a gente ensina para você, desde a parte conceitual, você vê a parte de teoria, você vê a prática, e você também pode colocar em prática com os nossos simuladores, que aliás é a única escola online que te dá o curso de máquinas e comandos elétricos que permite você fazer a prática online dentro do ambiente de treinamento, tá? Vou puxar minha sardinha aqui porque realmente nosso trabalho é incrível nessa parte de tecnologia de educação, tá bom? O que a gente faz lá? A gente ensina para você o conceito teórico, que é importante. Olha por que é importante. Né? Você quer só ver o multímetro funcionando? Não adianta não, você tem que entender a parte teórica para você ter esse tipo de discernimento. Para na hora que você chegar lá, você conseguir resolver de fato. Lá no nosso curso, por exemplo, você vai ver desde máquinas, comandos e manutenção, mas você vai ver a parte de dimensionamento de chave de partidas e tudo mais. Ou seja, é aprofundado, tá bom? Bom, faz o seguinte, se você quiser conhecer um pouco do nosso curso, o link está na descrição, corre lá, conheça a certificação Sala da Elétrica e dê um próximo passo aí na sua carreira, tá? Tô te esperando lá.